Graça e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa. Que maravilha poder estarmos aqui para meditar no Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje estamos no episódio de número 95 e vamos falar da parábola da viúva persistente. Encerramos o capítulo 17 e vamos dar início ao capítulo de número 18 deste Evangelho. E eu quero te convidar a fazer a leitura comigo do Evangelho segundo escreveu Lucas, do capítulo 18, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Agora é aquele momento que a gente para tudo e abre o coração e os ouvidos para meditar na palavra do Senhor e assim crescermos em graça e conhecimento. Agora, momento da leitura. Vamos lá. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importune e não me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se você acompanhou o episódio anterior, o episódio de número 94, nós falamos acerca da volta do Senhor. E essa parábola que Jesus conta, ela está interligada e dá continuidade ao assunto anterior, do final do capítulo de número 17. Porque Jesus ele está ali concluindo e diz: e contou-lhes também. Contou para quem? Para aqueles que estavam ouvindo, para aqueles que estavam ali ao redor dele, questionando acerca da vinda do reino. E ele faz então uma comparação de um juiz, um homem que advogava ali, que julgava, as causas de uma cidade, e que tem uma viúva, uma pessoa que dependia de outros para estar ali sendo amparada, sendo acolhida e mantida e cuidada. Então ela vem e clama a ele, pedindo justiça, e de tanto ela pedir, aquele juiz ao qual Jesus declara que ele não temia Deus e nem respeitava os homens. Um homem que não tinha temor a ninguém, respeito a ninguém. E portanto essa viúva persistir para que ele julgasse a causa dela, ele fizesse justiça a ela. Ele diz: olha, eu não temo a ninguém, mas eu vou fazer logo isso então para que essa mulher pare de me importunar. E aí Jesus ele diz: vocês ouviram isso? Então, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e de noite, ainda que tardio com eles? Sim, depressa ele fará justiça. Então, existem alguns pontos importantes aqui que nós devemos pensar. Jesus ele conta essa parábola, como eu disse, relacionada à sua vinda também. Diz que na volta do Senhor, ele mesmo declara que a fé e a persistência e a oração será algo escasso. Olha a pergunta de Jesus: será que encontrará? Será que o Filho do Homem porventura achará fé na terra? Você vê que a pergunta que Jesus faz, ela é muito interessante, ela está totalmente entrelaçada à oração. A nossa fé, a fé do cristão, a fé daquele que caminha com o Senhor, ela está entrelaçada com a vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração, e no decorrer dessa meditação nós temos visto
nos capítulos, nos versículos de Lucas, como Jesus ele tinha essa prática de se retirar e orar a sós com o Pai e buscar do Pai direção. E essa prática ele ensina para os seus discípulos e ele declara nessa parábola que a manifestação da fé, que aquilo que assina a nossa fé é uma vida de uma oração prática e contínua. Jesus fala da perseverança na oração, como é importante perseverarmos na oração, porque a nossa oração ela é direcionada a quem? Como Jesus já ensinou, a nossa oração é direcionada ao Pai. E toda vez que nós oramos ao Pai, nós cremos que Ele é bom, nós cremos que Ele é a nossa resposta. Sabemos que a nossa oração não deve vir com vãs repetições, não é uma oração programada no aspecto de palavras repetitivas. Pai nosso que estás santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, amém. Pai, abençoe esse alimento de hoje, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, amém. Não, a oração é um relacionamento de fé com o Criador, é um relacionamento íntimo com o Criador, é aquele momento do lugar secreto, o momento de abrir o coração, de direcionar a Deus as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas angústias. Perseverar em oração não significa programações de sessões intermináveis e repetitivas. A consciência na oração significa a constância na oração, ela significa manter os nossos pedidos continuamente diante de Deus enquanto vivermos. Ele é a resposta. E quantas vezes nós não desfalecemos ou simplesmente oramos quando estamos precisando de alguma coisa? Muitos oram só quando querem alguma coisa ou só quando estão passando por um dia difícil, mas a fé e a vida cristã, ela caminha com uma oração persistente e contínua. A oração ela é uma disciplina. A oração, o judeu ele orava 3 vezes ao dia. E isso não é uma disciplina, é algo que é mecânico, mas é uma disciplina que nosso corpo precisa. O nosso corpo precisa ser disciplinado, a nossa alma rebelde precisa ser disciplinada. Nós precisamos ter uma vida de oração com o Senhor, de intimidade. Há quem vai ouvir esse áudio e dizer: mas eu oro direto, continuamente a Deus. Mas qual o conteúdo da tua oração? Será que você tem orado como Jesus instrui? Será que você tem orado na certeza, na gratidão, com ações de graça, rendendo graças àquele que é o único que é capaz de te ouvir, de te direcionar, acreditando que o Senhor é a única resposta? E será que perseveramos em oração? Ou só oramos quando precisamos de alguma coisa? O que o Senhor Jesus está dizendo nessa parábola é que existe um povo, existem algumas pessoas que ele chama de escolhidos, que clamam de dia e de noite. E ainda que pareça que demore, o Senhor responde, porque todo tempo ao qual o Senhor demora para responder a oração dos teus filhos é porque Ele está os tratando, é porque Ele está os preparando, é porque Ele está condicionando os teus filhos e ensinando, porque o ambiente de oração não é para convencer a Deus, mas é para sermos convencidos e tratados do teu querer, porque o princípio da oração é que seja feita a vontade do Pai e não a nossa vontade, porque o princípio da oração é reconhecer que de Deus vem todas as coisas, até o sustento diário vem de Deus, e a nossa oração é para que possamos ser moldados em perdoar, em ter o caráter do Pai em nós. E isso nos dá combustível e motivação para continuarmos seguindo adiante. Será que você tem orado ou murmurado? Ou será que você tem se calado? Jesus ele é muito enfático e diz que será que na sua volta achará fé na terra? Essa é uma pergunta que só você e eu podemos responder. Como eu disse, Jesus conta essa parábola e ela está totalmente interligada com a sua volta. E entre a sua partida e a sua volta é justamente esse tempo que estamos vivendo. E é tão simples, é tão fácil olhar para nós mesmos e ver como o inimigo tem tragado de muitos o desejo de orar e de estar com o Senhor. O Senhor não quer
que tenhamos uma vida superficial, mas uma fé prática e que se manifesta na vida de oração. A vida de oração é a manifestação da fé do crente. A sua fé é manifesta quando você ora. A tua fé é manifesta quando continuamente você está em clamor ao Senhor. O cristianismo autêntico começa e floresce na prática da oração, ou decai na falta dela. Pense nisso. Qual tem sido a tua vida de oração? Que tipo de qualidade tem sido a sua oração? Será que ela é aquela oração sincera? Será que você é aquele que só pede? Será que você é aquele que seu nome está em todos os pedidos de oração, em todos os livros de oração de todas as igrejas, de todas as pessoas que buscam ao Senhor de noite? A oração é algo que eu e você devemos fazer. Devemos dobrar os nossos joelhos, levantar as nossas vozes, abrir os nossos corações. Pare e pense nisso. A oração é a disciplina que manifesta a fé do cristão. Mas será que Jesus achará fé na terra quando ele voltar? Isso depende daqueles que clamam e confiam no Senhor de dia e de noite. Em nome do Senhor Jesus, pense nisso. Crie o hábito. Ore sem cessar, com ações de graça, reverenciando, clamando e esperando em Deus, porque Ele é o bom juiz, Ele é o Pai de amor, Ele é aquele ao qual faz justiça aos seus escolhidos e não tarda. Por mais que pareça que Ele esteja demorando, Ele vem com a resposta no tempo certo. Em nome do Senhor Jesus, fique com essa mensagem, fique com ela no coração, cresça a cada dia mais. E em nome do Senhor Jesus, viva uma vida de fé.